quero dar a oportunidade aqui agora para o pastor Inácio, que vai trazer a mensagem. Foi o escolhido. Eu achei interessante, né? Alguém lembrar aqui dos obreiros aqui da casa. Parabéns para vocês nessa data querida, viu? Que Deus abençoe. Pastor Inácio, vem para cá. Meus irmãos, a paz do Senhor. Primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos Tessalonicenses, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Vamos ler alguns versículos. Capítulo de número 5, a partir do versículo de número 12. Aleluia. E rogamo-vos, irmãos. Está lá, né? E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestem. Os irmãos participam da leitura? Olha, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Olha aí, mal por mal, mas segue sempre bem. Regozijai-vos sempre. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aleluia. Deus abençoe. Tomai vossos assentos, meus amados irmãos. Meus irmãos, eu quero louvar a Deus pela vida de todos vocês, agradecer o pastor Vanderlei, dirigente da congregação Vila Emanuel, Monildo, dirige Bela Vista, que estão na direção do culto hoje, participando conosco da campanha, e agradecer o pastor Rui Marques, e o pastor Arlene, preside o nosso campo de Turvânia, por esta campanha abençoada, pela madrugada, a oração, e todos os dias culto de louvor e gratidão a Deus, com a participação de todas as congregações, finalizando amanhã, né? Finalizando amanhã. Olha, meus amados irmãos, o tema está no versículo 17. Orai sem cessar, mas no cartãozinho está: orai em todo tempo. Aleluia. E o tema da campanha é Passos para uma vida vitoriosa. Passos para uma vida vitoriosa. Certa feita eu li muito a respeito da vida de Daniel. Como Daniel teve uma vida vitoriosa em uma terra cheia de pecado, depravações e que não conhecia a Deus. E ele jovem. E eu tirei muitos princípios da vida de Daniel para ter uma vida vitoriosa. Uma pessoa que sai da terra natal dele, sem nenhuma expectativa, sai sem nenhum direito, cativo, escravo mesmo, escravo, levado escravo, cativo. Sua terra tinha sido dominada por um outro tipo de governo, e ele vai para uma terra distante, Babilônia, símbolo de pecado, e se torna um dos 3 ministros do governo, os 3 ministros,
cento e tantas províncias, e ele era um dos principais. Mas nós olhamos uns princípios e passos que Daniel teve em sua vida, que o levou para ter uma vida vitoriosa. Meus amados irmãos, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tem 66 livros, de Gênesis a Apocalipse, dividida no Antigo Testamento e Novo Testamento. Aleluia. Com 39 livros no Velho Testamento e 27 escritos no Novo Testamento. Desses 27 de Mateus, Apocalipse, Paulo escreve pelo menos 3 escritos. Paulo quase chega a 50% do Novo Testamento. O apóstolo Paulo, nós vemos a história dele, como era zeloso junto à seita dos fariseus. Paulo teve uma educação acadêmica muito avançada da época. Paulo, a Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, doutor da lei. Segundo alguns estudiosos, que Gamaliel instruía os doutores da lei, era um mestre dos mestres da época. Gamaliel era filho de Eliel, que também era, segundo alguns estudiosos, também doutores da lei, entendidos. E Paulo foi instruído por eles. Paulo então era uma pessoa muito capacitada para falar, para se pronunciar, falava aramaico, hebraico, e era uma pessoa que falava mais de 4 idiomas, eu penso. E o apóstolo Paulo, em Antioquia da Síria, começa ali as viagens missionárias dele, atingindo toda a Ásia, juntamente com Barnabé. Logo após se separam. Era então quando ele conheceu Jesus no caminho de Damasco, se tornou um homem cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que dedicou a sua vida em prol da pregação do Evangelho e de implantar a igreja, conhecido como o apóstolo dos gentios, um homem que levou uma palavra de esperança a muitas pessoas. O apóstolo Paulo então, abre esta igreja na cidade de Tessalônica. A cidade de Tessalônica era uma das cidades mais ricas da Macedônia. Ficava próximo a uma estrada que ligava a Roma, muito importante para um centro comercial. Paulo então abre esta igreja em Tessalônica, mas certo dia em Atos Apóstolos, capítulo 17, narra que Paulo teve que sair corrido desta cidade, porque houve um grupo, um conluio de pessoas perseguindo Paulo, porque Paulo pregava Jesus Cristo, o Rei dos Reis, e eles começaram a fomentar ali, e a Bíblia diz que alguns desobedientes, pastor Damar, começou a fazer um motim contra Paulo, levando Paulo e Silas a sair de Tessalônica. Meus irmãos, e eu quero aqui chegar nesse texto, e nós já estamos chegando no versículo chave que nós estamos pregando nesta noite: orar sem cessar. Paulo, ele era capacitado para ministrar em qualquer assunto de uma cidade, tinha uma habilidade enorme, dominava qualquer tema, em qualquer situação de uma igreja. Paulo dominava, instruía, admoestava, e as pessoas ficavam atentas. Era tanto que várias pessoas se juntavam, confessavam, entregavam a Jesus,
Isso incomodava muitas pessoas. Paulo então começa a pregar em Tessalônica, e a Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos que alguns judeus desobedientes começaram a fomentar, dizendo: olha, ele está dizendo de um novo rei que vai surgir aí, vai tomar império. E fizeram um motim e Paulo teve que sair. Mas Paulo escreve a sua primeira carta, que é aqui aos irmãos. No capítulo de número 5, ele começa a instruir muitos irmãos a respeito de vários assuntos que estavam acontecendo. Olha no versículo 12, Paulo admoesta para cuidado com os que presidem. Havia um descuido com aqueles que estavam presidindo. Paulo instrui a igreja dizendo: olha, vocês têm que cuidar melhor, tem que ter um cuidado com o que eles presidem sobre vós. Paulo, no versículo de número 13, fala de paz entre os irmãos. Então havia muita rixa, havia muita contenda na igreja de Tessalônica, porque Paulo instrui: olha, tenha paz um com o outro. Eu penso que havia alguma rixa, havia alguma discordância, não havia o mesmo sentimento, o mesmo entendimento, não. Paulo então instrui aos irmãos: tende paz um com os outros. No versículo 14 do capítulo de número 5, Paulo admoesta, chama a atenção dos desordeiros. Olha que dificuldade. A igreja de Tessalônica tinha aqueles que causavam desordem, aqueles que não queriam que as coisas acontecessem harmonicamente. Paulo então admoesta, ensina a respeito dessas coisas. Paulo instrui para ter paciência com os que têm pouco ânimo. Olha a situação da igreja de Colossos, de Tessalônica. Paulo também instrui no versículo 14 para ter paciência com os fracos. Meus amados irmãos, mas Paulo instruindo com toda a sabedoria, com toda a unção que ele tinha do Espírito Santo de Deus, Paulo instrui acerca de muitas coisas, acerca para não extingais o Espírito, ou seja, aquele irmão que estava alegre, o outro vinha e entristecia ele. Paulo estava falando de tristeza e ensinando, mas agora eu vejo aqui neste versículo de número 16, 17 e 18, está aí 3 vontades de Deus para a igreja. Paulo então agora começa a entrar neste versículo com apenas 3 palavras agora, e começa a mudar o cenário da igreja de Tessalônica, dizendo: meus amados irmãos, regozijai-vos sempre. É a primeira vontade de Deus para a igreja, que seja uma igreja alegre, que seja uma igreja viva, cheia da presença de Deus. Mas Paulo então fala: regozijai-vos, alegrai-vos sempre, esteja sempre. Mas Paulo no versículo de número 17, Paulo já diz assim: orai sem cessar. E eu fiquei assim a meditar: como conseguiremos orar sem cessar? No versículo 18, ele diz: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a vontade de Deus é que nós sejamos alegres, a vontade de Deus é que nós estejamos orando sempre, a vontade de Deus é que nós estejamos dando graças continuamente, aleluia. Paulo então começa a dizer para os irmãos: na oração abre portas, a oração alegra os corações, a oração, povo de Tessalônica, começa a mudar. Aquele que fazia o mal faz o bem, aquele que estava triste agora está alegre. Orai sem cessar. Paulo sabia que a única maneira de mudar aquele cenário ali da igreja que ele estava presidindo, que ele havia abrido, era na oração. Por que nós estamos orando de madrugada? Porque nós estamos projetando 2022. Para quê? Para as coisas melhorar, para portas serem abertas, para nós termos mais saúde, para que haja paz entre nós, para que haja paz no nosso país, para que haja paz no mundo. Aleluia.
Paulo sabia que se os irmãos começassem a orar, aquele quadro de indecisão, as pessoas estavam tendo uma má interpretação da Bíblia, eles estavam tendo dúvida quanto à segunda vinda de Jesus. Paulo instruía eles acerca disso, e muito bem instruído, mas havia muito buchicho, havia muita fofoca, havia muito disse-me-disse, havia uns que queriam ir para a direita, outros para a esquerda, e Paulo falou: a única maneira é pôr este povo para orar, porque quando este povo começar a orar, este povo vai descobrir as profundezas e as grandezas dos mistérios de Deus, e eles não serão o mesmo. Aleluia, no coração deles não vai ter mais tempo para dúvida, porque eles vão descobrir a certeza em Cristo Jesus. Aleluia. Eles vão descobrir que na oração eles vão ter paz. Eles vão descobrir que na oração eles vão adquirir paciência. Eles vão descobrir que na oração eles vão ter ânimo. Aleluia. Eles vão descobrir que na oração eles vão ter intimidade com Deus. Paulo então diz: orai sem cessar, dai graças em tudo, porque isto é a vontade de Deus, alegrai-vos. Paulo sabia que a oração mudaria o quadro da vida dos irmãos de Tessalônica. Aleluia. A oração muda o quadro de nossas vidas, meus amados irmãos. A oração muda o quadro da vida de uma cidade. A oração faz com que levante obreiros temerosos, ungidos, com vontade de evangelizar. A oração desperta a chama da pregação do Evangelho. E nós estamos vivendo a época, muitas vezes, de muito barulho, pouca oração, pouca palavra, e querem que as coisas aconteçam. O próprio apóstolo Paulo tinha conteúdo para ministrar em qualquer assunto, em qualquer igreja. Paulo falava perante os doutores fariseus que eles ficavam irritados sobre as Escrituras. Aleluia. Aleluia. A oração fecha até a boca do inimigo. A oração fecha a boca do inimigo, fecha a boca do leão. Daniel orava 3 vezes ao dia na Babilônia e não deixou de orar. Foi parar dentro de uma cova com as portas fechadas. O rei não dormiu. Eu creio que Daniel dormiu. O homem que tem o hábito de orar, que tem, como vou dizer para os irmãos, aquele horário sagrado da oração. Quando vem as adversidades, ele enfrenta ela diferente. O rei Dario não dormiu, a Bíblia diz. No outro dia cedo chegou na porta da cova, a cova fechada, lacrada com o anel dele, e os leões estavam com fome, porque depois que tirou Daniel, pegou os outros, que nem chegou ao fundo da cova, os leões estraçalharam eles. Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso a teu Deus, a quem tu serves. Olha, o rei Dario falou para ele: a quem tu serves continuamente. O rei Dario sabia que Daniel servia a Deus fiel continuamente. O teu Deus a quem tu serves continuamente pode te livrar dos leões, das gazeões. Daniel responde: vive, ó rei eterno, vive para sempre. Meu Deus enviou anjo e fechou a boca dos leões. Aleluia. A oração quebra o laço, quebra a armadilha, portas serão abertas, um novo tempo haverá para a igreja de Turvânia, se nós orarmos sem cessar.
Aleluia. Não desfaleça os vossos corações. Não desfaleça. A oração, lendo a respeito da oração, Davi também orava 3 vezes ao dia. Davi orou e teve um momento que Davi chegou. Coloca para nós, Mário. Salmo 119, 164. Deixa eu ver, eu achei interessante. Davi chegou a orar 7 vezes. Olha aí, vê Salmo 119, vê se o versículo tem 164. Eu não notei ele, eu podia ter notado. Glória a Deus, aleluia. A oração muda as coisas. A oração muda as coisas. O crente que ora, ele vê as coisas com uma outra visão. Com uma outra visão. Ele enfrenta as adversidades com uma outra visão. O rei Ezequias teve a sua vida. Só tem 164 nele? Passa de 100 versículos? Passa de 100 versículos? Poderia ter notado, mas eu creio. Tem versículo 64? Tem 164? Versículo 64? É. Então vamos lá, 164. Glória a Deus. Rei Ezequias, meus amados irmãos, aleluia, passou por uma situação. Tem o 64, 164, isso, versículo 64. Olha lá, 7 vezes no dia te louvo pelos seus juízos da tua justiça. 7 vezes Davi. Por que Davi, homem segundo o coração de Deus? Nós vamos ver nessas qualidades em Davi. Um homem que arrependia rápido, não deixava para amanhã. Pequei, o que eu tenho que fazer para me consertar? Não ficava igual Saul não, tentando desculpa, é por isso, foi por isso, não, errei, eu quero consertar. 7 vezes eu te louvo. Muitas vezes nós temos dificuldade de orar 10 minutos, nós mal chega e já levantamos. Desta maneira nós não vamos conhecer a profundidade de Deus, ter intimidade com Deus. Consegue lendo a palavra de Deus e orando. Aí as coisas mudam, aí a igreja cresce. Aí surgem pregadores ungidos, verdadeiros, obreiros unidos um com o outro, fiéis um com o outro. É assim que a obra caminha, aí o campo cresce, fica conhecido como uma igreja vitoriosa. Mais tarde, Paulo manda Timóteo ir até Tessalônica. Vai lá para ver como que está, como que ficou. Timóteo falou, Paulo, depois daquele ensino da oração, a igreja melhorou. Os irmãos estão indo, está pregando, fazendo culto, evangelizando. Aleluia. Aquelas contendas a respeito de um assunto ou de outro, parou aquilo. Parou, os irmãos agora estão unidos, evangelizando. Aleluia, aleluia. Não tem irmão querendo ser melhor que o outro, nem menor que o outro. Está tudo junto, é junto, aleluia. Glória a Deus. Está no mesmo sentimento. A oração muda as coisas. A oração abre portas. A oração faz algo acontecer na nossa vida. E de bom, aleluia. Olha, esta é a palavra que eu tenho nesta noite. Eu notei aqui, por que oração? A chave da vitória. A igreja que ora é cheia do poder. A oração muda doença para saúde física e espiritual. Física, a oração cura a enfermidade física. Eu vi um cardiologista, eu não notei, mas foi na rede social, ele dizendo que é comprovado através de pesquisa, que as pessoas que são espirituais, que oram mais, elas têm menos chance de ter problemas cardiovasculares. Já foi constatado. As pessoas que são mais espiritual, oram mais. Então olha, transforma doença em saúde,
A oração muda tristeza e alegria, a oração muda desânimo para ânimo. Aleluia. São estas palavras que eu tenho para ministrar. Vamos ficar em pé. Gostaria de fazer só uma oração. Já vou retornar para o pastor Uida Marques. Meus irmãos, se verdadeiramente tivermos este hábito de orar, e quando que uma oração surte o efeito? A Bíblia diz que tem umas orações que não sobem, aquela que o marido maltrata a mulher, os cônjuges fica ali, diz que aí não tem. A Bíblia fala que não sobe. Mas qual oração? É oração espiritual verdadeira. Oração verdadeira pode ser pequena, com palavras sinceras, uma oração breve igual a do rei Ezequias. Sabe como foi a oração do rei Ezequias, quando o profeta Isaías foi lá para dizer: ó rei Ezequias, põe a casa em ordem, você vai morrer, não viverá. O profeta Isaías, filho de Amós, foi lá falar para o rei Ezequias. E Ezequias andava segundo o preceito de Deus. Quando o profeta Isaías nem tinha saído do pátio da cidade, o rei Ezequias fez uma oração. E ele fez uma oração dizendo assim: lembra-te, Senhor, peço-te de quem andei diante de ti, com integridade, sinceridade, e fiz o que era reto aos teus olhos, Senhor, e chorou muitíssimo. A Bíblia diz que Deus ouviu no mesmo instante, viu a lágrima dele, ouviu e viu, ouviu a oração e viu as lágrimas. Por quê? Uma oração do coração, sincera. Aí vão ver coisas extraordinárias acontecer na nossa vida, no nosso meio. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, grato eu sou a Ti por esse instante. Deus, grato eu sou a Ti de pertencer à igreja aqui em Turvânia. Uma igreja, ó Deus, onde o Senhor tem feito muitos milagres, muitas maravilhas. Meu Deus e meu Pai, grandes obreiros saíram daqui, pastores, homens dedicados, renomados na Tua obra, que dedicaram a vida, Deus, em prol do Teu Evangelho, da ministração. É um campo que tem a marca do Senhor, ó Deus amor. E é um campo também que tem promessa da Tua parte, de um grande avivamento. Oh, aleluia, meu Deus. Eu sei que no Teu tempo, ó Deus, mas que precisa também de uma atitude de todos nós. Aleluia, meu Deus. Que nós possamos, ó Pai, ouvir a Tua palavra, mas praticá-la verdadeiramente. Colocarmos em prática tudo aquilo, ó Deus, que nós ministramos, tudo aquilo que nós ouvimos. Aleluia, meu Deus, pois nós sabemos que o Senhor é um Deus que tudo pode. Amém. Deus abençoe. Ainda em pé, meus amados irmãos, retorne ao pastor Uida Marques.